Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o Domingo de Ramos, dia 2 de abril de 2023, abrindo assim a Semana Santa. Desde já, agradeço aos que têm se inscrito e peço a você que se inscreva mesmo, que compartilhe, que possa curtir e também deixar aí seu comentário se achar que é algo bom. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O texto do Evangelho segundo Mateus 21, de 1 a 11, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, é uma narrativa cheia de citações que fazem referências ao Antigo Testamento. A intenção do autor do Evangelho de Mateus é reunir, de uma forma assim bem resumida, toda a história do povo do antigo Israel. Então, vamos compartilhar essa reflexão dos 11 primeiros versículos do capítulo 21. E a primeira informação é que Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Mas aqui é preciso atenção, porque não há intenção de dar indicações geográficas de mapa, mas são indicações teológicas, porque a palavra Betfagé significa Casa dos Figos, Casa dos Figos. Na sequência, depois da entrada em Jerusalém, teremos o episódio da figueira estéril, que é a imagem do templo e da esterilidade de uma religião opressora, uma árvore que não dava mais frutos como a instituição religiosa judaica. A indicação do Monte das Oliveiras remete, então, a uma tradição de que neste lugar deveria ter sido erguido o Templo de Jerusalém quando o Messias se manifestasse. Então Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: ide até o povoado, e aqui lembramos mais uma vez que sempre que nos evangelhos surge o termo povoado, é obviamente sempre uma referência aos lugares da incompreensão, da contradição a Jesus, das pessoas que têm dificuldade de acolher a novidade de Jesus. É isso que significa o povoado. Portanto, vejamos se isso vai confirmar também nesse trecho algum tipo de compreensão ou mesmo de hostilidade contra Jesus e a sua novidade. Jesus continua dando então as recomendações, dizendo aos discípulos: encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho, desamarrai-a e trazei-os a mim. Mas o que significam essa jumenta e esse jumentinho? Como nós já dissemos, o autor faz várias citações ao Antigo Testamento. E aqui trata-se de uma citação do livro do Gênesis, quando lá diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando do meio de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e os povos lhe obedeçam. Ele amarra os seus jumentinhos junto à vinha e o filhote de jumenta perto da videira. Lava sua roupa no vinho e seu manto no sangue das uvas. Gênesis 49, de 10 a 11. Na verdade, é uma profecia sobre o libertador que viria, sobre o Messias de Israel. E quando Jesus diz, desamarrai-a e trazei a mim, aqui nós temos um convite para que o leitor perceba que Jesus está reclamando para si essa profecia, porque Jesus está atualizando esta profecia. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. E esta é a única vez que ouvimos Jesus referir-se a si mesmo como o Senhor, que é um termo que não significa alguém que está acima dos outros e nem alguém que está no comando, mas significa alguém que não tem ninguém acima de si, e refere-se àquele que é livre para dispor da sua própria vida. Portanto, é um Senhor que não está no comando, mas que está a serviço dos outros. Em seguida, mais uma vez, Jesus reclama para si uma outra profecia quando diz assim: ele diz, dizei que o Senhor precisa deles. E o autor traz à tona esta outra citação adaptada do Antigo Testamento. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, um jumentinho num potro de jumenta. E é claro
que não se trata de uma citação assim literal, ipse literis, mas é uma adaptação que está no tom do convite que foi feito. O texto da profecia é do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e é mais exultante no original, que é cheio de júbilo e até de dança. No contexto desse trecho de Mateus, não há por que exaltar-se. Não há júbilo nenhum, porque afinal é Jerusalém, descrita no Evangelho sob uma luz muito sinistra. É a cidade símbolo da instituição religiosa que oprime, onde são mortos os enviados de Deus. Outra adaptação é quanto ao rei, citado lá em Zacarias, que é vitorioso, e essa imagem também é adaptada pelo autor do Evangelho de Mateus, porque afinal Jesus não triunfará com as armas e com o poder. Na verdade, o Messias que chega não vem sobre um cavalo, típico animal de guerra, ou sobre a mula, típico animal de montaria do rei. O Messias chega sobre um jumentinho, a montaria das pessoas simples do povo, e não era uma profecia muito popular entre aqueles que esperavam um Messias vitorioso, vingador de Israel, que viesse para dominar os romanos e submeter os pagãos e as nações vizinhas. Também não era uma imagem profética que confirmasse tal expectativa, mas é justamente essa profecia que Jesus retoma para si. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. As vestes, na simbologia judaica, remetem à realidade da pessoa. Portanto, na imagem que a gente acabou de descrever aqui, os discípulos se expressam assumindo a realidade simbolizada nesse jumentinho do Messias, colocando suas vestes sobre ele, aderindo ao tipo de Messias que é Jesus, desarmado, um Messias da paz, da não violência, uma pessoa doada ao povo. Portanto, este é o Messias. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui, diferente da postura dos discípulos, a multidão, ao contrário, se expressa de forma diferente com o gesto de estender as vestes, que são os seus mantos, aí, ou seja, sua própria realidade está sendo estendida diante dos passos do rei que chega, como um típico sinal de submissão para os judeus diante da figura tão esperada daquele Messias como um rei armado, poderoso, vitorioso, deixando claro que eles não entenderam nada da proposta de Jesus. E por isso depois vão se sentir decepcionados, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqui temos outra imagem que remete à festa das tendas, que era a festa judaica que celebrava justamente aquele Messias, rei triunfante e poderoso, que estava por manifestar-se, deveria manifestar-se aí durante a festa das tendas. A gente lembra do episódio do Tabor, quando Pedro sugere vamos fazer 3 tendas, porque era essa mesma ideia. As multidões que iam na frente de Jesus, e observe aqui que não é Jesus quem vai à frente, guiando aquele cortejo, mas é a multidão que vai à frente. Justamente como o diabo, o tentador, havia conduzido Jesus para o alto do templo de Jerusalém para ser tentado. Agora, ele também é conduzido, é tentado a assumir o poder, o domínio como um rei triunfante. E por isso vai decepcionar aquela multidão. E os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi. E também os que estão atrás de Jesus o conduzem. E o grito que se destaca é o de Hosana, que em hebraico significa salva-nos então. Este é o significado de Hosana, salva-nos então. E para quem é este Hosana? Para quem dirige este salva-nos então? Hosana ao filho de Davi, é para o filho de Davi. Eis aí o grande erro das multidões, e esse também será o erro que fará com que essas multidões depois gritem outra coisa bem diferente: crucifica-o. O que esperavam era que Jesus, sendo o filho de Davi, mas Jesus não vai ser o filho de Davi, Jesus é o filho do Pai. Esperavam que esse filho de Davi, em Jesus, fosse também um Messias como o rei Davi. Como era o rei Davi?
um grande guerreiro, um rei poderoso que, por meio de muita violência, um verdadeiro banho de sangue, conseguiu reunificar as tribos de Israel. Logo, eles verão então que Jesus não corresponde a essa expectativa e já não saberão o que fazer com esse Messias e escolherão outro, que é Barrabás, e pedirão a cruz para Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou. E aqui o verbo agitar, usado em grego, é o mesmo verbo para referir-se a um terremoto. É a agitação de um terremoto, ou seja, a cidade treme como um terremoto numa grande turbulência destruidora diante da entrada de Jesus. Afinal, era a cidade que matava os profetas e mataria também o Filho de Deus. Então, diziam assim: quem é este homem? A cidade grande, aí o símbolo do poder, não conhece esse Jesus, não sabe mesmo quem ele é. E aqui a gente tem uma pergunta que até é feita com um desprezo, soa como, quem é esse aí? O que é isso aí? Referente a Jesus com todo desprezo. É verdade, Jerusalém não conhece o Deus conosco como Jesus havia sido apresentado. E não conhece o Deus conosco porque o Deus deles é outro. O Deus deles é o interesse, a conveniência, é o lucro, é o tesouro do templo. A cidade não só não vai ao encontro do Messias que chega, mas está decepcionada e pergunta: quem é esse aí? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Na verdade, a Galileia era conhecida como uma região de gente rebelde, subversiva, uma região turbulenta, de onde vinham muitos revolucionários, os zelotas, por exemplo, aqueles que queriam combater o domínio romano. E na maioria da memória dessas pessoas, daquela época, estava um homem chamado Judas, o Galileu, que bem lá no início do século I promoveu duas grandes revoltas contra os romanos e que terminaram com um banho de sangue. Agora, quando eles relacionam Jesus a essa região, as multidões insistem no erro de interpretação. É isso mesmo que elas esperam daquele Messias, que ele faça como o Messias que está no imaginário e na projeção dessa gente que espera um Messias triunfante, glorioso, guerreiro, que vai eliminar todos aqueles que não cumprirem a lei. Finalmente, logo então, eles perceberão que esse Messias não vai corresponder a essa expectativa, nem saberão o que fazer com esse Jesus. A verdade é que vão descartá-lo na cruz. É, exatamente isso. Tanto que ele não vai servir mais às multidões que estavam aí aclamando, porque ele vai merecer ser punido por desapontar as expectativas de vitória, de sucesso e de triunfo das multidões. De hosanas e de bendito a crucificam. Que esta reflexão nos ajude a ter a nossa fé firme, encarnada na realidade, sem ilusões de sucesso, do prestígio mundano, como tanto nos alerta o Papa Francisco. A você, uma abençoada Semana Santa e uma feliz Páscoa. Uma bênção e um abraço.